Graça e paz abundante sobre suas e nossas vidas. Amém? Aproveitar até o gancho que o Jonathan deu com relação às lutas que o mundo tem tido. Nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar muito de crises, tem ouvido falar de pandemia, tem ouvido falar de terremotos, tem ouvido falar... Ontem, por exemplo, houve uma inundação em 3 países, Japão, Coreia e outro que eu não lembro, foram inundados por conta de um tsunami, 3 países atingidos. O Japão se pronunciou dizendo que talvez ele ainda vai repercutir mais do que já repercutiu nesses últimos 2 dias. Então, assim, nós vivemos tempos extremamente difíceis, extremamente delicados em todas as áreas. Mas eu acredito que, e tenho visto e tenho vivido isso, que Deus tem nos dado suporte, que Deus tem nos sustentado, que Deus não tem dado as costas àqueles que estão em especial nele, e não tem dado as costas aos necessitados. Eu tenho testemunhado isso. A gente, além do ser, a gente é envolvido com alguns outros projetos missionários, e a gente tem informação quase que diária daquilo que está acontecendo, e apesar de todas as situações difíceis que estão acontecendo ao redor da terra, Deus tem agido. Talvez a mídia, talvez não, né? A mídia não propaga isso, não propaga o que de bom tem acontecido. Para nós sempre chega a informação ruim, mas existem as informações boas. Mas voltando aqui para nós, eu, em especial, eu fui levado a 2 textos que o Senhor me deu. Um está lá em Salmo 116, versículo 12. 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Apesar de todas essas catástrofes, apesar de todas as tribulações, apesar da pandemia, apesar daquilo que a gente tem visto e ouvido, eu entendo que nós temos que buscar um coração grato apesar de tudo. E na verdade não é só apesar de todas as tribulações, mas principalmente por conta das tribulações, nós temos visto Deus agir. Esses dias eu e a Vera, nós estávamos conversando sobre um assunto, e a Vera assim, mostrou um pouco de preocupação sobre o assunto, mas logo em seguida ela própria disse assim: mas na verdade Deus tem feito, não é? Foi assim, Vera? Ela falou assim: mas Deus tem feito. E a gente, se a gente não se ater àquilo que Deus está fazendo, a gente fica olhando para a tribulação, a gente fica olhando para a dificuldade, a gente fica olhando para a luta. Mas ela falou, eu pensei, e ela falou. Ela falou assim: não, mas Deus tem feito. E é exatamente isso. Deus tem feito. Deus tem agido. Deus tem suprido. Deus tem se movido. Deus tem dado suporte, tem dado sustento, tem suprido as nossas vidas com aquilo que talvez nós não queiramos, mas com aquilo que nós necessitamos. E aí vem esse texto e diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado? Que darei eu? No passado, nós vamos no Antigo Testamento, nós vemos que Deus esperava os sacrifícios de animais, os mais variados sacrifícios, principalmente de animais, por conta dos benefícios que ele estava dando ao seu povo. Esse tempo passou. Hoje o próprio Deus não aceita mais sacrifícios, principalmente de animais. Nós próprios, por falarmos muito da graça, acabamos não dando muita atenção a alguns sacrifícios que possam ser demandados através das nossas vidas. Que sacrifício eu vou dar se Jesus já fez todo o sacrifício? É verdade. Mas existe algo que nós podemos oferecer ao Senhor. E talvez seja um pouco sacrificial. E é disso que eu quero falar um pouco. Porque tem a ver com o nosso dia a dia. E aí eu fui levado a um outro texto, que é 1 Pedro, capítulo 1, do versículo de 13 a 16. 1 Pedro,
capítulo 1, de 13 a 16, que diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Olhando esse texto, simples e tudo, mas para algumas pessoas talvez seja motivo de um grande sacrifício em cumprir esse texto, em cumprir esta palavra nas nossas vidas do dia a dia. E aí eu queria na verdade ter bastante tempo para falar do texto inteiro, porque temos muita coisa para se falar disso, mas eu separei algumas palavras desses versículos. E o primeiro dia está no versículo 13, que diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Entendimento. Está aqui a primeira coisa que Pedro nos ensina, que nós devemos buscar entendimento acerca do quê? De tudo. Entendimento de quem é você em Deus. Entendimento acerca de quem é Deus na sua vida. Entendimento de tudo aquilo que está ao seu redor. Entendimento daquilo que você faz e daquilo que você deixa de fazer. Entendimento daquilo que você tem que fazer. Entendimento acerca que, se necessário for, se sacrificar para fazer com que você pague o preço, sacrifício, para buscar mais ao Senhor e nele se alinhar mais, e nele buscar mais intimidade, e nele buscar a direção para tudo aquilo que você tem como necessidade para a sua vida, buscar nele tudo aquilo que você tem como necessidade para a sua família, para o seu negócio, para a sua vida como um todo. Nele há resposta para todas as coisas. E aí vem Pedro e diz assim: de que forma você vai encontrar a solução, de que forma você vai encontrar a direção, de que forma você vai se posicionar buscando entendimento. Mas ele diz que você tem que cingir os lombos, isto é, você tem que lutar muitas vezes para isso. Muitas vezes eu quero ter entendimento, mas eu não busco entendimento. Ontem eu estava conversando com algumas meninas até, e eu falei assim: qual a diferença? Existe uma diferença entre inteligência e conhecimento. Todo mundo tem um bom percentual na sua vida de inteligência. Mas não é porque você é inteligente que você tem conhecimento, que você tem entendimento. Mas, se tem algo que a inteligência ajuda, é você entender logo que há necessidade de você ter entendimento acerca da sua própria vida. Quem é você? O que é você? O que sou eu? Quem sou eu? O que eu preciso ser? O que eu preciso fazer? O que eu posso receber e o que eu preciso receber? O que eu tenho que dar? O que eu tenho que doar? Tudo isso faz parte do meu entendimento. Então, muitas vezes você tem inteligência, mas não busca conhecimento acerca daquilo que realmente você precisa ser, daquilo que você precisa buscar. E aí o que você está fazendo? Deixando de usar aquilo que Deus te deu. E é inerente a todo ser humano: inteligência. A sua inteligência, Deus te deu exatamente para colaborar, aliás, para ser usada na busca do entendimento da vida, em especial e principalmente da sua vida com Deus. O entendimento é uma fonte de conhecimento. Muitas vezes a própria Bíblia diz isso, que nós erramos, que nós nos perdemos, que nós falhamos. Aliás, a Bíblia diz que nós podemos morrer por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento que te leva ao entendimento acerca da sua própria vida. Quantos estão andando perdidos e vivendo num mundo que colabora ao máximo para que haja perdidos? A igreja, qual é a grande função da igreja?
usando de todos os ministérios, serviços que o Senhor dá a ela. Buscar o perdido. A igreja não tem outro papel do que se relacionar com Deus e buscar o perdido, cruz. Se relacionar com Deus e buscar o perdido. Se você diz que é uma igreja, que você faz parte da igreja e você não se relaciona com Deus, já tem um braço quebrado. Se você busca Deus, mas não busca o perdido, você está com outro braço quebrado. Então esse é o papel da igreja. Mas como é que eu entendo isso? Conhecendo mais e mais e mais ao Senhor através da sua palavra. Através das suas experiências com Ele. Cada um tem um tipo, cada um tem a sua personalidade. E Deus vai trabalhar na sua vida de acordo com a sua personalidade, que é a essência dele. O seu caráter é formado no seu dia a dia. Mas a sua personalidade está em você. E quem colocou essa personalidade foi Ele, o teu Criador. E essa personalidade vai ser usada pelo Senhor para que você, como igreja, alcance aquilo que Ele tem como propósito através da sua vida. Primeiro, relacionamento com Ele. Segundo, buscar o perdido. É simples assim. O entendimento é tudo aquilo que podemos entender, compreender, mas nem sempre explicar. Eu estou falando aqui de Deus, eu estou falando aqui da sua palavra, eu estou falando do mover dele, eu estou falando de como ele se move nas nossas vidas, através das nossas vidas e para com as nossas vidas. Mas se você quiser falar, quiser explicar como é que Deus na sua estrutura física, que na verdade não deve nem existir porque ele é espírito, mas se você quiser explicar, eu posso dizer como é a Vera. A Vera agora é loira, está de vestido amarelo combinando com o cabelo, está com uma sandália combinando com a roupa, com a bolsa. Eu estou vendo. Mas Deus eu não consigo explicar dessa forma. Deus eu vou dizer daquilo que eu sinto. Deus eu vou dizer daquilo que Ele fez e faz na minha vida. E eu tenho certeza que é Ele que tem feito. E eu tenho certeza que é Ele que tem se movido. Sinto, muitas vezes, coisas que eu não consigo explicar. Mas eu tenho certeza que é Deus mexendo com a minha alma. Cuidando da minha alma. Me preenchendo de informações que só poderiam vir dEle. Revelação. Revelações. A revelação de Deus só Ele pode dar. Nenhum ser humano pode dar uma revelação de Deus. A não ser o próprio Deus, mas usando o ser humano. E se alguém quiser que eu explique como é que Deus faz para dar a revelação, eu não tenho condição, só Ele pode se revelar. Só Ele pode dar a revelação de como Ele se revela. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Outro ponto desse texto que nós lemos de 1 Pedro, quando ele diz assim, sede sóbrios. Então a primeira coisa que você pode oferecer ao Senhor é entendimento. Usar da nossa inteligência. Entendimento, buscar conhecimento. Não há como você falar de Deus se você não conhece a Deus. Se você não conhece de olhos, no mínimo você tem que conhecer de entendimento. E Ele vai produzir sentimentos. Ele vai mexer com a sua alma. Mas você busca entendimento. No segundo sede sóbrios. O que você pode oferecer e deve oferecer ao Senhor? Sobriedade. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa moderada. Ela é moderada no comer, por exemplo. Uma pessoa que não tem limites naquilo que come, é uma pessoa que perdeu a moderação, perde a sobriedade. Eu sempre digo que a comida deve ser ingerida por conta da sua necessidade. E não simplesmente por conta da sua vontade. Muitas vezes a gente conhece pessoas que comem. A história do Brasil mostra que, principalmente o Dom João, que veio antes do Dom Pedro I, que depois ele foi embora para Portugal, a história mostra que ele fazia uma disputa entre eles, entre a monarquia, de quem comia mais.
E aí era aquela coisa assim de comer, comer, comer. A hora que estivesse cheio e passando mal, e continuava comendo. Falta de sobriedade. A monarquia no Brasil, agora estou falando do Brasil porque eu vi essa história acerca da monarquia no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, e na verdade tem muita gente que... Você já viu aquelas disputas de quem come mais hambúrguer? Quem come mais pizza? A pessoa está passando mal, está se explodindo, e tá... Falta de sobriedade. Mas tem o dia a dia também, que você perde a sobriedade no comer, no beber. Se tem uma coisa que a gente tem que... Muitas perguntas assim para mim, acho que já fizeram perguntas para muita gente. Crente pode beber ou não? O que a minha resposta é, você não pode perder sua sobriedade. Quando você está me perguntando se pode beber, se eu falar para você, pode, você vai sair correndo bebendo, se essa for a sua vontade, e eu não sei qual vai ser o resultado dessa bebida. Mas o que eu posso dizer é o que a Bíblia me diz, que eu devo ser sóbrio. Se uma gota de álcool tirar a sua sobriedade, não beba. Mas é você que tem que decidir o que você vai ingerir. A Vera sabe que se eu for tomar um vinho, e eu gosto de vinho. Se eu for tomar um vinho, eu não consigo tomar uma taça inteira. Porque se eu tomar uma taça inteira, eu fico zonzo. Uma taça, gente, de vinho. Existe uma história meio antiga que a Vera sempre conta, que um dia nós estávamos ali na feira do produtor, e nós compramos um pacote de biscoito de pinga. E a gente saiu dali comendo biscoito de pinga. Quando eu cheguei no carro, eu estava zonzo, por conta do biscoito de pinga. Eu não bebi, eu comi, gente. E eu fiquei bêbado. Não fiquei bêbado, não. Mas eu fiquei assim, pera, a pinga desse biscoito aqui me fez mal, estou zonzo. Então o que eu sei? Que eu não posso nem biscoito de pinga, que virá pinga. Porque senão eu vou perder a sobriedade. E uma das coisas que eu não gosto, eu, Eduardo, não gosto, é de perder minha sobriedade. Eu não gosto de perder minha consciência. Eu não gosto de deixar minha... Essa semana nós tivemos uma situação, nós temos um mercado onde a gente retira alimentos toda semana, e aconteceu das últimas vezes que tem um senhorzinho que ele vai lá no mesmo mercado para tirar papelão. Não sei porquê, isso a gente já faz há quase 2 anos, tira alimentos do mesmo mercado há quase 2 anos. Não sei porquê, ele começou a achar que ele podia levar o papelão e o alimento que estava separado para nós. E por várias vezes aconteceu. Aí um dia dessa semana, o pessoal do mercado ligou, eu já fui até lá para buscar o alimento. Cheguei lá, ele já estava colocando o alimento. Ele falou, olha, pelo que eu sei, o senhor é o papelão e eu sou o alimento. E o senhor está pegando o alimento e nós temos lá pelo menos umas 15 bocas para comer todo dia. E 2, 3 vezes por dia. E começou a brigar comigo, o senhorzinho. Eu falei, olha, a gente não precisa brigar, até porque assim, eu tenho aqui a mensagem do gerente do mercado dizendo que é para eu vir buscar. E você não pode dizer que você está tirando, que eu vim buscar suas coisas, porque vai fazer quase 2 anos que eu retiro aqui. Você está tirando nesses últimos dias e eu não sei por quê. A verdade é que ele quis brigar. Eu falei, ó, vou fazer o seguinte, legal, fica tranquilo, põe tudo no seu caminhãozinho e vai embora. Eu não vou brigar com você por conta disso. Aí eu falei com a Tati. Aí a Tati já ficou nervosa, eu vou ligar para o gerente e eu vou... Eu falei, Tati, liga para o gerente, se manda mensagem, mas faz assim, só fala acerca do alimento. Se é realmente para a gente retirar, se não é para retirar, eu quero fazer a coisa certa. Agora, não, mas eu vou falar para o gerente o que o senhorzinho fez com o senhor, que ele foi mal criado. Né? Não fale nada. Não precisa falar o que ele falou. Porque se tem uma coisa que eu não quero, é ficar brigando, discutindo, ouvindo conversa fiada. Eu não quero usar minha mente para ficar gastando com coisa que não serve para nada. Eu falei, eu quero saber o seguinte, se eu posso tirar o alimento ou não posso. Foi isso que eu falei, Tati? Eu falei, eu não quero discussão. Ele levou. Mas eu quero saber se eu posso continuar tirando. Se eu posso, ok. Se eu não posso, ok. Mas discutir, jogar conversa fora, brigar, não vai me levar a lugar nenhum. Vai me desgastar. E se tem uma coisa que eu não quero, é perder a minha sobriedade. Eu não quero perder
a minha tranquilidade, seja lá em que situação for. Então, se tem algo que a gente tem que lutar, irmãos, é uma luta muitas vezes, manter a sobriedade. É um sacrifício da carne, um sacrifício das nossas emoções para se manter sóbrio. E é uma direção que o Senhor nos dá. Uma pessoa sóbria é uma pessoa discreta. Uma pessoa sóbria, ela é discreta nos seus gestos. Ela não se... A sobriedade impede você de fazer isso. E a gente tem que lutar para não fazer esse tipo de coisa. Tem problema abrir os braços? Não. Tem problema você perder a sobriedade. E Deus espera que você, como povo dele, seja uma pessoa sóbria. Muitos dizem que Jesus ficou muito nervoso, saiu dando chicotada. Eu garanto para você que ele falou a verdade, e a verdade que tinha que ser dita. Mas que ele não perdeu a sobriedade, ele não perdeu. Ele não se exasperou. A gente tem que ser discreto na nossa fala, no falar. Muitas vezes foi a história desse senhorzinho. Eu falei, não quero discussão com ele. Ele já tinha carregado. Pegou, tá bom, leva embora. Eu não dependo do senhorzinho levar ou deixar de levar para ter alimento no ser. Eu não dependo do mercado. Eu não dependo do gerente para ter alimento no ser. Eu dependo de Deus. O ser está lá há 5 anos, nunca faltou alimento. A Tatiana é nossa testemunha, está conosco já há quase 2 anos. Nós dividimos os alimentos que nós temos. É isso, Tati? Fizemos isso essa semana? É muito normal nós pegarmos dos nossos alimentos. Essa semana fizemos 2 vezes, não foi? Dividimos os nossos alimentos do ser 2 vezes essa semana. Mandamos para fora. Então eu vou ficar preocupado com o que estão falando? Eu vou ficar irritado, nervoso, perder minha sobriedade por conta disso? Não, porque a minha dependência não é do mercado, a minha dependência é de Deus. Então eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que falar. E não jogar a conversa fora. Jogar a conversa fora. Uma pessoa sóbria é uma pessoa recatada. É uma pessoa reservada. Não é aquela pessoa que fala tudo para todos o tempo todo. E tem gente que é assim. E vive tendo problemas. Vive tendo problemas com o próximo. Porque não mede palavras. E quem fala demais, acaba falando muita bobagem. Uma pessoa sóbria é uma pessoa discreta no sofrimento. As meninas me perguntaram, acho que foi essa semana, a gente estava conversando com algumas delas, e elas falaram assim, o senhor fica nervoso? Eu falei, eu fico. Mas parece que o senhor não fica, que eu não vejo o senhor nervoso. Eu falei assim, eu não mostro. Eu não quero perder minha sobriedade. Então não é porque alguma coisa me incomodou que eu vou ficar... Não. Eu tenho com quem falar primeiro, Deus. E eu falo com ele, Senhor, está doendo. Senhor, não sei fazer. Senhor, eu não sei pregar. Senhor, eu não sei. Então, eu preciso do Senhor. Senhor, eu tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro. E o Senhor sabe do que eu faço e sabe de onde vem minha provisão. Preciso do Senhor. Fico irritado? Não, não fico. Eu fico irritado quando alguém está me incomodando. Mesmo assim, eu não perco a cabeça. E eu não sou perfeito não, irmãos. Mas Deus tem me ensinado. E eu tenho descoberto que o modelo de Deus é melhor. Então, o que eu posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Eu posso ser sóbrio, assim como Ele é sóbrio. Assim como Ele foi sóbrio como homem nesse mundo. Outro ponto desse texto diz, esperai inteiramente na graça. E é exatamente isso que é o nosso papel como igreja. Vivermos não só da graça, mas vivermos na graça. Porque da graça eu fico esperando que venha. Mas na graça é aquilo que eu vou ser, de preferência em tempo integral. Viver na graça. Na graça eu vou respeitar o meu próximo. Na graça eu vou respeitar aquele até que me incomoda demais. Na graça eu vou respeitá-lo. Na graça eu vou entender. Na graça eu vou procurar trazer descanso para o aflito.
Se tem uma coisa que o Senhor espera que eu faça na graça, é que visite o encarcerado, que visite os necessitados de toda ordem. Os necessitados não são só necessitados de alimentos, por exemplo, são necessitados de cura na alma. Eu, como igreja, devo ser um dos instrumentos do Senhor para levar alguém com feridas da alma a ser curado. Mas se eu não entender que eu não devo depender somente da graça, e eu dependo da graça, eu também tenho que entendimento de que eu devo viver na graça, para cumprir o quê? O papel que Deus espera da minha vida. Aonde? Em todo lugar, em todo tempo, com toda pessoa. Às vezes eu brinco, gostaria que todo mundo fosse igual a mim, que daí ia ser perfeito. Ia nada, irmãos, ia ser, a Vera que diga. A Vera é uma vitoriosa de viver do meu lado. De verdade, gente. 13 anos atrás eu a conheci aqui, né, Sônia? Conheci aqui. Eu não sei se depois de 13 anos, se ela continua dizendo assim, meu amor. Ela me chama de meu amor. Mas a verdade é assim, eu sei que eu sou difícil de tratar, irmãos. Eu sou difícil. Eu sou chato. Eu sou chato. Eu reconheço que eu sou chato, Ivone. Você me conhece há alguns anos, né? Eu sou chato. Mas eu sei de uma coisa, que eu procuro viver na graça. E na graça é viver segundo aquilo que Jesus é. É fácil? Não é não, irmãos. Não é não. Porque às vezes eu quero viver na graça, luto para viver na graça, mas às vezes me vêm sentimentos que me incomodam. Eu estou fazendo, eu estou indo, mas eu estou sentindo diferente. Mas eu entendo o seguinte, que eu não devo tomar as minhas atitudes baseadas no que o outro é. Eu sempre digo, lá no ser, eu sempre digo para elas, o amor não tem a ver com quem recebe, o amor tem a ver com quem dá. Eu decidi que na graça eu vou amar, independente de quem seja. Se o outro vai receber ou não, não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. A outra não merece, não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. A falta de merecimento é dele, não é meu. Mas se ele faz tudo errado, ele ou ela não reconhece. A falta de reconhecimento tem a ver com ela, não tem a ver comigo. Tal pessoa falou mal do senhor. Falar mal tem a ver com ele que falou mal, não comigo. Comigo tem a ver a decisão que eu tomei em Deus, amar. E eu só vou conseguir amar, independente do que a pessoa seja ou está sendo, se eu entender que eu devo viver na graça. E viver na graça é estar, e eu entendo que é estar, cumprindo aquilo que Deus espera de mim. E aí o que poderia eu oferecer ao Senhor? Senhor, eu ofereço de mim viver na Tua graça, porque este mundo precisa da Tua graça, e eu sei que na Tua graça eu vou poder dar a porção que cabe a mim. Porque sem a Tua graça, se eu não estiver na Sua graça, eu não vou conseguir. Por isso eu dependo do Senhor. E dependendo do Senhor, eu sei que a Tua graça virá a mim e através de mim. Deus torna o homem capaz de alcançar a salvação. Na graça, você não produz salvação. Mas na graça, você é usada para levar salvação. Quando ele diz assim, que não há quem pregue, como é que muitos serão salvos se não há quem pregue? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você deve se deixar ser usado por Ele, com a graça dEle e na graça dEle, para poder levar a salvação a alguém. E eu tenho que entender esse momento, esse relacionamento com Deus. A necessidade da graça do Senhor através da minha vida para que outro seja alcançado. E muitas vezes o que precisa ser alcançado, e o que o Senhor está te mostrando, é aquele que está praticamente matando, ou tentando matar o outro. É um assassino.
ou quase assassino, mas ele precisa ser alcançado pela graça. E o Senhor escolheu você, Bob, para derramar da graça dele e através dessa graça você ser usado para alcançar o que talvez até vai ser preso por homicídio, mas não é porque ele vai ser preso por homicídio que ele não deve ter um encontro com a salvação. E essa salvação, de repente, Deus está comissionando você a levar. O outro texto que diz é que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Se tem uma coisa que Deus fez, Deus se revelou a si mesmo. Deus se revelou a você? Sim. Mas Deus se revelou a si mesmo. De que forma? Através do seu Filho. Você pode dizer, eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus, eu nunca vi Deus. Mas ele disse que aquele que quiser conhecer ao Pai, olha ele, Jesus. Então Deus, o Pai, se revela a você, a mim, ao mundo, na pessoa de Jesus Cristo. E Deus se revelou a Ele mesmo. Porque toda a beleza de Deus, e essa beleza não é uma beleza física, mas é uma beleza na sua completude de ser humano e ser espiritual, que acontece, que se apresenta através de Jesus Cristo. Toda a beleza de Deus foi apresentada ao mundo na pessoa de Jesus Cristo como homem e como Deus. E essa pessoa que se revela, que revela o Pai, é a pessoa que insistentemente fica mostrando, em meio às tribulações, em meio a todas as dificuldades que o mundo atravessa, fica se mostrando a você, para que você seja alcançado para aquilo que Ele tem como propósito, a vida eterna, nele e com Ele. A eternidade, todos têm. O tipo de eternidade depende de mim e de você. Depende de mim e você reconhecer a pessoa de Deus, reconhecer Deus na pessoa de Jesus Cristo. E se tem algo que você e eu precisamos fazer o tempo todo, é o que posso oferecer eu ao meu Deus, por tudo aquilo que Ele tem me feito. Na pessoa de Jesus Cristo Ele já fez tudo. E eu só tenho que buscá-lo e me relacionar com Ele. E o Espírito Santo, ele continua a ser o apresentador constante da pessoa de Jesus Cristo. E da pessoa de Deus na vida, através de Jesus Cristo. Estou terminando, irmãos. Outro texto diz, como filhos obedientes. Irmãos, o caminho da liberdade e da felicidade passa pela obediência. Você quer ser feliz? Eu ouço muito isso. Talvez vocês ouçam, eu não sou feliz. Eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz. A sua felicidade e a sua liberdade está na obediência. Se você não é uma pessoa obediente, primeiro a quem nós devemos obediência, ao Criador. Segundo, a aqueles que o Senhor colocou nas nossas vidas para nos conduzir. E é importante a gente saber que tem gente que nos conduz. E a obediência vai te dar a liberdade de decisão, vai te dar a liberdade de pensamento, vai te dar a liberdade de ação, vai te dar a liberdade de decisão. Mas a desobediência vai deixar você transtornado por não saber o que fazer, porque o princípio básico do Senhor está na obediência. E se o princípio está sendo quebrado, você não vai saber que decisão tomar, talvez até nas mínimas coisas da sua própria vida, das nossas próprias vidas. A obediência é o segredo de uma consciência tranquila, de uma consciência sem culpa. Quando você entende a importância da obediência, você vai entender a importância do viver tranquilo e sem culpa. Eu conheço gente que antes de conhecer Jesus, era condenado por tudo e por todos.
Ele conheceu Jesus, teve eu já vi isso várias vezes, eu posso dizer até eu mesmo. Conhecia Jesus, conhecemos a Jesus, Jesus começa a nos transformar. Chega um momento que a gente se afastou tanto daquilo que era errado, e a gente está cada vez, porque assim, quanto mais eu busco, mais eu me aproximo. Então, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, tem uma música até que diz, quanto mais nos aproximamos, mais parecido com Ele nos tornamos. De chegar ao ponto de falar assim, será que tem alguma coisa acontecendo que eu não lembro o que é? Mas por quê? Porque existem memórias do passado onde você estava sempre preocupado com as coisas erradas que existiam. Você se aproximou tanto de Jesus que você começa a pensar se tem alguma coisa errada. Você fica até com medo, será que tem alguma coisa errada que eu não acertei? Eu falo, não, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. A obediência produz isso, tranquilidade. E às vezes você pode ser levado a uma condição de ficar espantado com a tranquilidade que a qual Deus te levou. E que você talvez nunca tenha percebido a importância desse relacionamento com Ele. E um bom relacionamento com Jesus é um relacionamento em obediência. E Deus vai usar líderes, Deus vai usar pais, Deus vai usar pessoas para mostrar a você a importância da obediência. Então, o que posso eu oferecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem me feito? Oferecer obediência. A obediência, ela te afasta das suas próprias concupiscências. Todos nós temos as nossas concupiscências. Agora, eu ter a concupiscência é uma coisa, e eu pôr a minha concupiscência em prática é outra. De que forma as concupiscências podem se apresentar? Algumas delas: luxúria, lascívia, libidinagem, libertinagem, carnalidade, ganância, e por aí vai. São coisas que estão no velho homem e que muitas vezes estão na nossa memória. Mas eu sei, o entendimento que o Senhor proporcionou a mim, me fez entender que eu preciso ser obediente a Ele, para que estas coisas que fazem parte da concupiscência não mais façam parte do meu dia a dia, da minha vida. O que posso eu oferecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Me afastar da concupiscência, me tornar alguém obediente a Ele. Terminando, Ele diz no final: porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. O que distorce a santidade é o pecado. Tem pessoas que eu vejo às vezes discutindo o que é santidade, o que não é santidade, fazer aquilo é santo, não é santo, é pecado, não é pecado. O que distorce a santidade é o pecado. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Serei santo como Ele é santo. Terei sim que talvez fazer muitos sacrifícios da carne, fazer sacrifícios em lutar para tirar aqueles pensamentos que ainda persistem em vir a mim por conta de situações. Situações surgem e a minha mente é levada a um pensamento do passado. E aquele pensamento do passado pode me levar a uma concupiscência do passado. E para não colocar em prática, o que eu preciso? Ter o entendimento da importância de ser obediente a Ele. Talvez tenha que pagar um preço caro para se manter fiel a Ele, se manter obediente a Ele, se manter sóbrio no meu relacionamento com Ele e no meu relacionamento com todas as coisas que estão em torno de mim e às vezes até dentro de mim. Entendendo que eu devo ser santo porque Ele é santo. E não somente ser santo porque Ele é santo, porque eu considero que isso seja melhor, mas entender que Ele está me dando um mandamento, que Ele está me dando uma ordem: sede santo. Sede santo. E se você não entender por que Ele quer que você seja santo, é porque Ele é santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Ele, ninguém verá Deus. Se você quer Deus, você tem que ter a consciência de não se deixar ser enganado, distorcido no seu entendimento acerca da santidade por conta do pecado que muitas vezes ainda insiste em permanecer. Deus pode te dar tudo o que você precisa.
Mas a nossa motivação não pode ser aquilo que Ele pode nos dar. A nossa motivação tem que ser a de querer viver com Ele na plenitude dEle. E não na minha plenitude, mas é na plenitude dEle. E na plenitude dEle habita a santidade. Eu tenho que querer, eu tenho que lutar para querer, eu tenho que lutar para viver o que Ele viveu, o que Ele vive, aquilo que Ele é. Andar como Ele andou, ser santo como Ele é santo. Que poderei eu dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? 2022, começamos com o Omicron, começamos com guerras. Estamos à beira de muitas guerras, talvez até de uma terceira guerra mundial. Os sinais são óbvios para isso. Não sabemos como vai ser o ano de 2022, no sentido humano, mas eu posso ter a certeza de uma coisa, de como será o mundo, como será o ano de 2022 em Deus. Será um ano cheio de graça, de amor, de misericórdia, um ano de revelação, de transformação, de sustentação, um ano de sustento, um ano de provisão, um ano de transformação. Porque se tem algo que o Senhor não perde, é a oportunidade de transformar a sua vida, de transformar a minha vida. E se necessário for, Ele vai usar até uma pandemia para produzir uma transformação global. Amém? Podemos orar? Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós das mais variadas formas. E, Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua revelação em todo o tempo, em todas as situações, em todos os relacionamentos. Nós precisamos do Senhor, Pai, para sermos a igreja a qual o Senhor comissionou a se relacionar contigo e buscar o perdido. Que muitas vezes esse perdido pode estar até mesmo nos nossos corações, por estarem firmados no Senhor. Que o Senhor nos leve a nos firmarmos na Tua verdade, nos firmarmos do Senhor na Tua palavra, nos firmarmos do Senhor através dos nossos relacionamentos, do cumprimento do nosso comissionamento como igreja. Que o ano de 2022 seja o ano do Senhor na vida de cada um de nós que aqui estamos, na Tua presença, clamando ao Senhor: Abba, Pai, seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.